Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, esse objeto que nós vamos trabalhar, certo? Nesta aula, neste momento. Então vamos lá. Inferências textuais, intencionalidade discursiva e identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação. Conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual. Detalhamento, leitura e análise de textos argumentativos na percepção dos tipos de argumentos utilizados e seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos para articulação de ideias por meio de vocábulos e locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos, permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos e perônimos, no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens, artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ok? Esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula refletindo sobre um tipo textual, no caso, um gênero, que vai trabalhar justamente a questão da opinião. E toda vez que eu tenho uma opinião, claro que eu preciso defender essa opinião, esse ponto de vista, ou tese, como nós também chamamos. Essa defesa vem por meio de argumentos, que são os elementos da nossa língua que nós articulamos para defender a nossa ideia, o nosso ponto de vista. Então, vamos ao texto, colocando aí o nosso conceito. Observem que textos argumentativos são textos, olha só, textos argumentativos. Texto argumentativo é aquele que tem como ideia principal, certo? Traz as principais características, defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião. E o objetivo dele é convencer o leitor, fazer com que ele acredite naquilo que está sendo falado, naquilo que é dito. Tem uma estrutura bem definida, apresenta sua tese. Essa tese é exatamente o ponto de vista, a opinião, certo, gente? E depois as defendem. No caso, vai defender como? Por meio de argumentos. Ok? A estrutura desse texto, colocando para vocês, percebam que ele vai ter esse alinhamento. Primeiro, a tese, que vai ser apresentada logo ali nos parágrafos iniciais, na introdução. A tese, ou seja, o ponto de vista que será defendido. Na sequência, os argumentos, que nós vamos ter, parágrafos com argumentos de desenvolvimento, certo? Os argumentos que sustentam esse ponto de vista, certo? E, claro, a conclusão, o fechamento do texto que condensa e reforça o que foi apresentado. Perceba que esse é um tipo de texto argumentativo, que pode, aí, na sua conclusão, reforçar o que foi dito, sintetizar, e também temos textos, como a própria redação do Enem, que vai solicitar de você uma solução para o problema que foi abordado durante a discussão, ou seja, durante a escrita do seu texto. Ok? Para exemplificar, temos, claro, um texto aqui que nós vamos ler, é um texto que vai trazer opinião, que vai apresentar uma tese. É importante, gente, vocês perceberem que quando eu falo em tese, eu estou falando de opinião e ponto de vista, tá bom? Então, leiam comigo. Quem lê mais, escreve melhor. A leitura influencia a escrita por vários motivos. O leitor toma contato com as novas formas linguísticas, enriquece o vocabulário, descobre mundos e amplia seus conhecimentos. É praticamente impossível que um apreciador da leitura não consiga escrever bem, mas não podemos nos esquecer de que ler exige certas habilidades. Para melhor aproveitamento, o leitor precisa ter capacidade de análise e interpretação. Só assim ele extrai substratos dos livros para seu texto. Para escrever bem,
é preciso ter posição crítica e fazer a leitura do mundo. E quem não lê, geralmente fica limitado ao seu mundo. O jornal e os livros ajudam o indivíduo a conquistar novos conhecimentos. Além de enriquecer o vocabulário, ele pode ter contato com diferentes pontos de vista. Através da leitura, o ser humano cresce e toma contato com o universo. A televisão pode ajudar a ampliar horizontes, mas possui uma linguagem diferente da escrita. Parafraseando Drummond, diria que escrever só se aprende escrevendo e lendo muito. Observem que o nosso texto, a gente fala, aborda justamente a questão da escrita. E ele começa com um questionamento. Lá no início, o seu título é colocado para a gente. Quem lê, escreve bem? Então, perceba que é um questionamento que foi colocado como título, direcionado, claro, ao leitor, fazendo com que a gente comece a refletir sobre essa questão, sobre essa relação entre leitura e escrita. Necessariamente, quem lê muito, escreve muito bem? Então, observem que nós vamos ter uma discussão de ideias relacionadas a isso. Existe um imaginário em que a pessoa que muito lê, escreve muito bem. E essa discussão é feita por meio ali da apresentação de argumentos, de fatos. Observem que se defende uma ideia de que a pessoa que tem bastante leitura, ela amplia a sua carga de conhecimento, ela amplia tudo, ou seja, o seu conhecimento de mundo por meio dessa leitura, por meio da leitura, claro, de textos, jornais, em revistas. A pessoa tem contato com a opinião de outras pessoas, pode refletir sobre essas opiniões, sobre esse mundo. Então, percebam que a pessoa que muito lê tem bastante conhecimento que pode ser transferido para a escrita. E até um paralelo com relação à própria linguagem da TV. Percebo que um dos argumentos é colocado que a televisão pode sim ajudar a ampliar o conhecimento de mundo, mas ela faz isso por meio de uma linguagem diferente. A linguagem escrita em jornais, revistas, livros, romances, ela tem uma linguagem diferente e também é capaz de ampliar esse horizonte, esse conhecimento, ok? E observem que a conclusão traz exatamente uma citação de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E percebo que aqui, de forma indireta, o autor do texto diz aquilo que Drummond disse. Ele fala que escrever só se aprende escrevendo. Então, ler bastante ajuda, mas o que vai definir a pessoa como um bom escritor, como um bom produtor de texto, como aquele que sabe fazer uma boa redação do Enem, por exemplo, é exatamente aquele que treina, aquele que pratica e põe em prática, articula os seus conhecimentos ali na escrita, colocando no papel aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conhece de mundo. E lembrando que é muito importante esse conhecimento de mundo, principalmente quando vocês forem fazer vestibular, quando vocês tiverem contato lá no terceiro ano com a redação do Enem. Todo o conhecimento que você adquire na escola, que você adquire também no seu convívio social e até mesmo na TV, ele pode ser articulado e levado para a escrita. Porém, é preciso treinar. Então, se você pretende fazer vestibular, se você pretende cursar, adentrar um ensino superior, é importante que você comece a treinar a sua escrita e busque aperfeiçoar. É por meio dessa busca, desse treino, desse aperfeiçoamento, que você se torna um bom escritor. Ok? Recado dado agora, claro, vamos observar a argumentação. Perceba que no nosso texto, nós tivemos a argumentação com relação à ampliação do conhecimento de mundo. Ok? E o argumento, que é exatamente aquele elemento que vai sustentar o meu ponto de vista. O que é o argumento? Colocando aí o nosso texto para vocês. Olha só, a argumentação, por argumentação deve-se entender qualquer tipo de procedimento usado pelo produtor do texto com vistas a levar o leitor a dar sua adesão às teses defendidas pelo texto, ou seja, fazer com que o leitor, a pessoa que tem contato com esse texto, acredite, aceite aquele ponto de vista. Ok? Então, perceba que tudo que a gente mobiliza, todos os recursos da nossa língua que nós articulamos e mobilizamos para fazer essa defesa do ponto de vista, é exatamente o argumento, é a argumentação. E quais são os elementos
de um argumento. Então, nós elencamos aqui para vocês, observem. Segundo esse autor aí, olha só, segundo o modelo de Toulmin, os elementos que compõem a estrutura de um argumento são o dado, o fato em si, a conclusão, justificativa, os qualificadores modais, certo? Refutação e o conhecimento básico, o conhecimento de mundo a respeito de determinada temática, ok? Na sequência, vamos aí ver os tipos de argumentação, que é o argumento de sustentação. Voltando aqui comigo, toda vez que eu estou diante de um ponto de vista diferente, em que eu tenho contato com alguma temática, percebam que eu posso me posicionar em relação a essa temática. Como assim, professor? Perceba que, de repente, você se depara com uma pessoa que te apresenta uma opinião relacionada a mais diversas ideias que podem existir. De repente, a pessoa quer discutir a questão da legalização das drogas, por exemplo. É um exemplo hipotético. Você pode ser a favor dessa legalização, você vai se posicionar a favor, certo? Então, você pode ter esse movimento argumentativo. Então, você vai buscar argumentos para defender, para sustentar essa ideia. Ou você pode ser contrário, totalmente contra. Você pode não gostar dessa ideia e dizer, não, drogas não devem ser legalizadas. Então, você vai buscar argumentos que vão evidenciar o teu ponto de vista, o teu posicionamento e defender a tua ideia de que as drogas não devem ser legalizadas. Ou você pode, de repente, fazer uma ponderação, pode fazer uma negociação. Você pode, de repente, apresentar elementos que mostram que essa legalização é positiva, é favorável para a sociedade e também evidenciar elementos em que você visualiza como problemas. São pontos negativos que essa legalização pode trazer. Então, você está ponderando, você é aquela pessoa que fica ali em cima do muro. Seria essa a ideia. E aí, claro, vamos a esses movimentos, que são exatamente os movimentos argumentativos. Colocando aí para vocês, olha só. Primeiro, o argumento de sustentação. Apresenta-se uma tese, ou seja, um ponto de vista, alinhada à postura do enunciador da ideia apresentada, comprometendo-se com aquilo que o autor da ideia discutida apresenta, ou seja, constrói um processo de adesão do posicionamento do primeiro enunciador, concordando com aquilo que ele diz. Ou seja, você encontra uma outra pessoa, um amigo, e de repente ele fala algo, ele apresenta alguma ideia, como eu já mencionei aqui, hipoteticamente, a legalização das drogas. Você se posiciona a favor, então você faz um movimento argumentativo de sustentação. Você concorda com a outra pessoa, você acredita na ideia da outra pessoa e partilha essa ideia e, claro, busca argumentos também para validar, para confirmar essa ideia, ou seja, essa cumplicidade, ok? Mais exemplos colocando aí no nosso texto, observe que nós vamos detalhar esse argumento de sustentação. Um exemplo, uma ideia aí que já está na nossa cartela. Exatamente a ideia de que a Terra é plana. Percebam aí que a ideia é exatamente ao formato da Terra, né? Então, percebam que dizer que a Terra é plana é perigoso. Então, nós temos exatamente um ponto de vista. Alguém diz para você, a Terra, dizer que a Terra é plana é perigoso. Então, percebam que é um ponto de vista. E observem que, para defender esse ponto de vista de que dizer que a Terra plana é perigoso, percebam que nós vamos ter um argumento. Então, muitos cientistas já demonstraram que o planeta é geóide, ou seja, ele possui um formato irregular, esférico. Ok? Então, observem que esse argumento é um argumento científico, buscando na ciência as bases para sustentar essa ideia de que dizer que a Terra é plana é perigoso. Outro elemento aí importante, que é exatamente a justificativa para essa ideia, ou seja, propagar a ideia de que a Terra é plana só aumenta o negacionismo, ou seja, a negação da ciência e a tentativa perigosa de muitos adeptos dessa ideia em provar suas teorias lançando foguetes artesanais. Então, observem aí que como nós temos identificado, entre parênteses, justificativas afirmativas relacionadas ao ponto de vista. Então, observem que a pessoa que apresentou esse ponto de vista, ela concordou com essa ideia de que dizer que a Terra é plana é algo perigoso. E, para isso, ela utilizou argumentos para
comprovar, para validar também essa ideia. Então, nós tivemos um movimento argumentativo de sustentação, argumentos de sustentação, ou seja, a outra pessoa validou, concordou com essa ideia. Mas também podemos ter pessoas que discordem totalmente, que não acreditam nessa ideia. Então, nós vamos ter aí exatamente um outro movimento argumentativo. Qual seria esse movimento? Exatamente o de refutação. Colocando aí para vocês, esse argumento de refutação, gente, apresenta-se uma tese em desacordo com a ideia, ou seja, com a opinião exposta, ou com a sua sustentação. Nesse sentido, os argumentos apresentados funcionarão como contra-argumentos, ou seja, argumentos contrários à ideia discutida. E aí vamos ao exemplo que fica mais claro, que nós já estávamos discutindo aqui, colocando. A Terra não pode ser redonda. Observem, esse é o ponto de vista. Alguém diz para você, a Terra não pode ser redonda. E aí qual o seu posicionamento em relação a essa ideia, a esse ponto de vista? Então, percebo que eu posso fazer aí um argumento de refutação. A ciência é capaz de inventar muitas tecnologias, certo? E, entre elas, imagens que nos dão a ilusão de que a Terra ser redonda, de que a Terra pode ser redonda. Então, observem que usa-se a ideia, um argumento que não é um argumento, vamos dizer, forte, é um argumento que se baseia em uma ideia, o que é um senso comum. E percebo que diz que a ciência é capaz de inventar. Então, percebo que a ciência ela vai buscar comprovar por meio do método científico, gente. A ciência ela não inventa, ok? Percebo que esse argumento aí é um argumento de refutação. Então, percebo que ele está se posicionando contrário a uma ideia. Mas basta olhar para o horizonte dispensando a ciência para perceber a verdade. A Terra sempre foi plana. Observe que nesse movimento argumentativo aí, nós temos exatamente alguém rejeitando a ideia de que a Terra é redonda. Então, observem que a ideia de que a Terra é redonda é refutada. Alguém nega, alguém não acredita, não concorda com essa ideia de que a Terra é redonda, é um planeta esférico, geóide, como nós vimos lá no outro enunciado. Ok? Então, observe que é uma pessoa que se posiciona de forma contrária a essa ideia, a esse ponto de vista de que a Terra é redonda e traz argumentos. Argumentos que não são fortes, que não são tão válidos, porque se baseiam num senso comum, em experiências sensoriais comuns. Percebe que não existe um método científico para comprovar que a Terra é plana, certo? Não existe nenhum estudo que comprovou isso. Então, observem que a pessoa acaba se baseando em algo simplório, em um senso comum, em algo que não vai além da capacidade de percepção que ela tem em relação a observar ao próprio horizonte, né? O horizonte em um local. Ok? Agora vamos ao terceiro movimento argumentativo, que é exatamente o de negociação, aquele que irá ponderar, certo? Algumas pessoas costumam dizer que é aquele que fica em cima do muro, que diz o que é bom e diz o que não é bom, mas que não se posiciona de certa forma. Então, esse movimento aí de negociação, esse movimento argumentativo, apresenta-se uma tese que apoia as posições em disputas. Portanto, não há uma relativização dos posicionamentos. Perceba que, como eu já mencionei, se evidencia o que é bom e o que é ruim. Argumento de negociação, colocando aí para vocês. As pessoas devem ser livres para pensar no formato da Terra. Observem aí que a grande temática é a questão do formato da Terra. Se ela é plana ou se ela é esférica, né, geóide. E percebo que a pessoa que fez esse movimento argumentativo de negociação, ela se posiciona aí de forma neutra, ela faz uma ponderação. O que ela diz? As pessoas devem ser livres para pensar no formato da Terra. Ok? Então, isso daí é exatamente uma ponderação. Esse ponto de vista acaba sendo uma ponderação. A ciência está muito avançada, mas ainda existem muitas coisas a serem descobertas. No entanto, já se sabe a importância das crenças na saúde humana. Então, percebo que essa crença aí, ou seja, essa ideia relacionada à crença de que ela é boa, ela é benéfica à saúde, é uma justificativa, é um argumento que justifica exatamente o fato das pessoas serem livres para pensar no formato da Terra.
É verdade que o problema não é a disputa pelo formato da Terra, mas uma disputa entre partes que querem estar certas. Observem que aqui, nesse movimento argumentativo de negociação, a pessoa já direcionou para uma outra questão que se relaciona exatamente entre essa disputa, entre as pessoas que acreditam que a Terra é plana e que a Terra é esférica, geóide, redonda, certo? Então, observem aí que, na realidade, a pessoa evidencia que existe, na realidade, uma briga entre pessoas que querem estar certas, querem, no caso, se revelar como as que estão certas, as que estão com a verdade. Então, esse é o movimento argumentativo de negociação, é aquele que faz uma ponderação, que às vezes traz até outros pontos relacionados a essa questão, aquela ideia defendida, certo? Como a gente pôde observar aí no último ponto, o último elemento que foi evidenciado no nosso texto. Ok? Agora, trazendo um pouco para a literatura, nós temos aqui o Sermão de Santo Antônio, de Padre Antônio Vieira. E observem como ele vai abordar exatamente a questão do cristão, aquele cristão, como, no caso, uma relação direta com o texto bíblico, aquele cristão que é sal e luz para o mundo. O sal no sentido daquele que traz sabor, o sal que dá sabor, que ajuda a temperar o alimento e que torna esse alimento prazeroso. Assim, o ser humano também, aquele que leva a palavra, aquele que torna o mundo melhor, certo? Será que esse cristão que o nosso texto vai abordar está realizando o seu papel de ser sal no mundo? Então, vamos ver como é que é colocado isso no nosso texto. Então, vamos lá, Sermão de Santo Antônio. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam da terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta, como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar, ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira ou doutrina que eles dão, não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, o que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Observe que nós temos aqui um sermão de Santo Antônio, lido exatamente ali no período das festividades de Santo Antônio, escrito por Padre Antônio Vieira, e que reflete exatamente a questão da função dos pregadores, a função daqueles que têm a finalidade de levar a palavra de Deus. E observem que são levantados muitos questionamentos para se chegar até uma conclusão. Será que o sal não está salgando? Ou será que são os pregadores que não estão exercendo o seu papel? Ou será que são as pessoas que ouvem os pregadores que não querem fazer o que eles dizem? Então, percebo que a todo momento nós temos questionamentos para que se chegue a uma ideia de que muitos pregadores acabam servindo às suas vontades, aos seus prazeres, em vez de servir aquilo que a palavra, que o texto bíblico prega. Então, observe que são reflexões que são colocadas por Padre Antônio Vieira exatamente
para as pessoas daquela época. E esse texto, se formos pensar hoje, gente, esse texto aqui, ele é um texto que tem relação com o que acontece na atualidade? Perceba que é um texto que discute exatamente a questão da corrupção humana. Será que nós temos corrupção na atualidade? Ou será que tudo é maravilhoso, que todo o ser humano está sendo sal e luz para o mundo? Observem que não, nós temos aí questões bem problemáticas relacionadas à corrupção, certo? Tanto no campo religioso quanto político e em outros campos também. Não se fecha apenas nesse local. Mas o homem envolto em corrupção e, claro, querendo se beneficiar, se ficar bem, enquanto outros estão ali em uma pior. Então, observe que são questões que são levantadas por um texto que foi escrito em séculos, há muitos séculos atrás, mas que se atualizam, mas que se fazem presente, que é um texto atual, porque nos leva a uma reflexão relacionada à atualidade. Ok? Então, observe que é por meio desse texto argumentativo, desse jogo de palavras, usando a todo tempo exatamente a questão do questionamento, em que nós vamos ter aí a reflexão do leitor quando se depara. Então, perceba que são apresentados diversos elementos em que o leitor tem que identificar aquilo que ele julga ser. E, claro, aí fecha o texto exatamente com as questões que envolvem a corrupção. Pessoas que buscam o seu próprio prazer, que buscam se dar bem, passando por cima de outras pessoas, pessoas que dizem algo, mas fazem algo ao contrário. Então, percebam que não fazem aquilo que pregam, fazem completamente diferente. Então, são questões da nossa atualidade que aparecem nesse texto argumentativo aqui do Sermão de Padre Antônio Vieira. Ok? Vamos seguir? Então, agora nós vamos aqui observar os tipos de argumentos. Vimos os movimentos argumentativos de sustentação, quando você concorda com uma ideia, refutação, quando você nega essa ideia, e negociação, quando você pondera essa ideia, quando você faz uma ponderação, mostrando fatos positivos, fatos negativos, e ali fica um tanto neutro em relação, ou evidencia outras questões que não são visualizadas ali por aqueles dois pontos de vista. Ok? Agora vamos ver os tipos de argumentos. Então temos aqui um mapa mental que vai nos ajudar a entender esses tipos de argumentos. São apenas alguns, tá, gente? Nós temos outros tipos também. Nós temos, por exemplo, o argumento por analogia. Então percebam que esse argumento ele faz uma comparação entre elemento, entre duas coisas e tira uma conclusão disso. Então olha o nosso exemplo. Se o remédio funcionou com ratos, irá funcionar com seres humanos, pois ambos são semelhantes em aspectos relevantes. Perceba que isso aqui é um exemplo, tá bom? De argumento por analogia. Qual é a analogia que se chega? Perceba que se analisou a ideia de que funcionou com rato, então vai funcionar com ser humano, certo? Então, se fez essa analogia entre esses dois elementos, e, claro, se justifica, pois ambos são semelhantes em aspectos relevantes, aspectos biológicos, tá bom? Outro tipo de argumento, que é bastante utilizado em textos, redação do Enem, argumento de autoridade, gente. Então, perceba que nesse argumento de autoridade, você busca a palavra de um especialista ou uma instituição renomada para justificar uma opinião, um ponto de vista. Então, se de repente eu estou defendendo que cigarro faz mal à saúde, quem eu posso trazer para o meu texto para justificar esse ponto de vista, para fortalecer essa ideia de que o cigarro é prejudicial à saúde? Eu posso conversar com o médico. O médico é a pessoa que trabalha com a saúde das pessoas. Então, ele é o profissional capacitado para, defender a palavra dele. O que ele disser vai ser muito forte, porque é alguém que convive com a saúde das pessoas. Então, ele diz que o cigarro é prejudicial, que pode causar problemas pulmonares. Percebo que isso é muito forte para o meu texto. Então, a palavra do médico se torna um argumento de autoridade. Agora, outros dois tipos, nós temos aqui o indutivo e o dedutivo. Perceba que o indutivo, o argumento indutivo, ele tira uma conclusão geral a partir de fatos particulares. Só um exemplo. Concluir que algo sempre vai dar certo depois de fazer várias vezes e perceber que deu certo. Exemplo de argumento indutivo. Você vai fazer ali uma indução. Percebam, fui lá na mangueira, apanhei uma manga, ela estava doce. A primeira vez que eu apanhei. Legal. Vou na mangueira de novo, apanho outra manga, consumo e percebo que ela também está doce. Vou a terceira vez lá na mangueira,
pega uma manga também e, mais uma vez, ela está doce. Então, por meio desse argumento indutivo, o que eu vou concluir aí? Que naquela mangueira, toda vez que eu for apanhar, pegar uma manga, eu só vou ter mangas doces, bastante doces. Então, observe que eu cheguei por meio ali de um raciocínio com base em experiências que eu tive. Necessariamente, eu vou ter sempre uma manga doce? Não sei, mas pela minha experiência, eu sei que naquela mangueira tem manga doce, então eu penso que sempre vai ter. Agora, o dedutivo, gente, olha só, tirar uma conclusão particular a partir de premissas gerais. Então, eu percebo que a conclusão é necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Aí temos um exemplo bem clássico aqui. Todo homem é mortal. Quer dizer, todo homem é moral, como está escrito aqui, certo? Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é moral. Ou seja, Sócrates é aquela pessoa que possui exatamente aspectos morais, ou seja, possui uma certa ética. Então, observem que esse é o movimento argumentativo aqui, ou seja, argumentativo não, é um argumento dedutivo. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Ok? Então, vamos finalizar aqui.